A Meta está utilizando as suas fotos, legendas, comentários, stories e outros dados para treinar a sua inteligência artificial. E isso está gerando uma grande repercussão justamente porque as pessoas não autorizaram esse uso. E nesse vídeo eu vou te contar em mais detalhes tudo o que está acontecendo e também o que você pode fazer para que os seus dados não sejam utilizados. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Hoje eu tenho um tema muito importante que eu preciso conversar com você. A Meta, empresa mãe do Facebook e Instagram, está utilizando os dados dos seus usuários para treinar as suas inteligências artificiais. Então, para começar, vamos entender em mais detalhes o que está acontecendo. A Meta anunciou recentemente uma grande mudança nas suas políticas de privacidade. Uma mudança que entra em vigor em 26 de junho de 2024. Basicamente, essa nova política permite que a Meta utilize posts, imagens, legendas, comentários e stories publicados publicamente por usuários acima de 18 anos para treinar a sua inteligência artificial. Essa mudança foi comunicada aos usuários do Reino Unido e também da Europa e já começou a gerar diferentes reações. Grupos de direitos digitais como Noibi afirmaram que isso é um abuso de dados pessoais. Para quem não conhece, esse é um grupo europeu que protege os direitos digitais das pessoas. Eles já entraram com queixas em 11 autoridades de proteção de dados pela Europa, pedindo ação imediata para interromper essa ação da Meta. Por outro lado, a Meta se defendeu falando que está fazendo tudo conforme a lei e que inclusive outras empresas já têm essa prática também. Outras grandes empresas de tecnologia. E aqui, para mim, eles já se complicaram. Você se defender falando que outras empresas também fazem é um pouco complicado. Não é a melhor forma deles se defenderem contra tudo isso que está acontecendo. Falar isso não acalma as pessoas, não dá aquela sensação de não, putz, então tudo bem. Já que então outras empresas estão fazendo, então tudo bem a Meta fazer e utilizar todos os meus dados sem o meu consentimento. Não é assim que funciona. E a forma como a Meta informou os usuários sobre essa nova mudança também acabou gerando polêmica. Então, usuários do Facebook do Reino Unido e da Europa receberam notificações e e-mails explicando como que as suas informações seriam utilizadas para treinar a sua IA. Então, basicamente, eles só chegaram informando que iriam utilizar tudo. O problema é que, para os usuários que não querem que os seus dados sejam utilizados, não é tão simples como você apertar um botão. Você precisa, na verdade, preencher um formulário. Então, eu estou aqui no Facebook, nesse post que tem como título Direitos do titular dos dados para informações de terceiros usadas para IA na Meta. Use esse formulário para enviar solicitações relacionadas às suas informações pessoais de terceiros que estão sendo usadas para desenvolver e melhorar a IA na Meta. E aí ele fala aqui, em geral, as informações pessoais são informações sobre você, por exemplo, seu nome, endereço, telefone e e-mail. As informações de terceiros incluem o que está disponível publicamente na internet e informações licenciadas cujos direitos pertencem a outras pessoas que autorizaram o uso pela Meta. Então, eles informam aqui, quando obtemos informações pessoais em dados que usamos para treinar desses modelos, não vinculamos esses dados a nenhuma conta da Meta em específico. Então, não tem, por exemplo, esse dado aqui que está sendo usado para treinar é da Tainara, esse aqui é do Rodrigo, esse aqui é do João e por aí vai. Não atendemos automaticamente os pedidos enviados nesse formulário, analisamos os pedidos conforme as leis da sua região. Ou seja, vai demorar um pouco talvez para eles verem a sua solicitação e vai depender também do país em que você está. Esse aqui já fica um pouco confuso, mas descendo tem 3 opções para você selecionar. Quero acessar, baixar ou corrigir todas as informações pessoais de terceiros usadas para desenvolver e aprimorar a Meta, ou quero excluir todas as informações pessoais de terceiros usadas para desenvolver e aprimorar a IA da Meta, ou quero impedir ou restringir o processamento das minhas informações pessoais de terceiros usados para desenvolver e aprimorar a IA da Meta. Então, por exemplo, se você seleciona então essa última opção, aqui já vem o formulário para você preencher. Então, tem que digitar o seu país, nome, sobrenome e endereço de e-mail. E aqui eles falam, para analisar sua solicitação, precisamos confirmar se os modelos da IA da Meta têm informações sobre você. Forneça todos os prompts inseridos que resultaram na exibição das suas informações pessoais em uma resposta de um modelo. Ou seja, aqui passa a impressão de que é só para quando você vai fazer alguma pergunta, por exemplo, em alguma IA ali da Meta, e ele te responde com alguma informação pessoal sua, mas em cima também parece que é só para quando você não quer que utilize então as suas informações para treinar a IA. Já achei aqui um pouco confuso. Depois então aqui você tem que digitar então todos os prompts que geraram respostas que incluíam suas informações pessoais. Pode adicionar também aqui um arquivo
e um contexto adicional. Então aqui você fornece uma breve descrição sobre o problema e a sua solicitação. Então aqui no caso, você poderia colocar: não quero que os meus dados sejam utilizados para treinar a IA da Meta. Então você pode explicar essa situação por aqui. Me parece confuso essa mensagem, não acho que ela seja talvez específica, esse formulário, para que você opte para que os seus dados não sejam utilizados para treinar a IA. Eu acredito que isso vai vir em alguma atualização dentro da configuração do Instagram e do Facebook. Na verdade, eu espero que seja assim, porque ser um formulário assim, que é difícil ainda de você acessar, não faz sentido nenhum, tem que ser algo muito mais prático, e eu espero que isso aqui seja só algo mais preventivo ou algo só para o começo, por exemplo, né? Aqui ainda tem algumas informações também da região europeia e fora da região europeia, que eles falam que é possível entrar em contato com o encarregado da proteção de dados da Meta e a autoridade local da proteção de dados também. E depois que você preencher todo o formulário, então você clica aqui em enviar. Por enquanto, do que eu procurei, não tem outra opção até o momento. Até tinha uma mencionando olhar nas configurações do Instagram, mas eu fui testar e não achei a opção que mencionavam. Mas assim que surgir, então, uma forma mais fácil ou uma outra maneira de você proteger os seus dados, eu volto aqui no canal para te mostrar como fazer isso. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e também para você ficar sempre atualizado quanto a tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e se manter à frente. Bom, essa abordagem então foi muito criticada. Max, cofundador da Noibe, comentou que essa transferência de responsabilidade para o usuário é algo completamente absurdo. E não dessa forma que obriga o usuário a procurar formas de manter os seus dados mais protegidos. Então assim, se a Meta quer utilizar esses dados dos usuários, ela deve primeiro pedir de forma clara e muito transparente, e não obrigar os usuários a então se excluir dessa lista. Mas, novamente, a Meta afirma que esse processo está de acordo com a lei, e que, como eu mencionei anteriormente, que é uma prática utilizada até pelos seus concorrentes. No entanto, mesmo que você opte para que os seus dados não sejam utilizados, ainda assim, algumas informações suas podem acabar sendo utilizadas. Por exemplo, se você aparecer em uma outra publicação compartilhada publicamente de um outro perfil, por exemplo. Então isso levanta ainda mais preocupações sobre a verdadeira extensão do controle dos usuários sobre os seus próprios dados. Mas agora vamos entender melhor como que esses dados são utilizados para treinar a IA. Durante a fase de treinamento, os modelos de IA são alimentados com dados curados, por exemplo, posts, imagens, legendas, comentários, stories, etc. E isso para que eles possam responder de maneira mais precisa nos próximos comandos. Esses modelos eles não armazenam os dados completos, mas sim valores que representam diferentes fatos, imagens e ideias. E claro, muitas pessoas estão preocupadas com o uso desses seus dados, já que com isso perdem o controle da informação. E não é também muito claro como que esses modelos de IA utilizam esses dados. E novamente, mesmo que você opte para que os seus dados não sejam utilizados em treinamento, ainda assim você pode acabar indo parar no treinamento das IAs caso você apareça em alguma publicação de outro perfil. Empresas de tecnologia como a Meta, a OpenAI e também a Alphabet, esses são só exemplos, tem outras empresas. Elas já foram criticadas justamente por reter informações da internet. E isso sem permissão, justamente para treinar essas IAs. E claro, essas empresas estão tentando encontrar maneiras de solucionar o problema do direito de imagem. Na verdade, não só imagem, né? Na verdade, qualquer material que seja ali protegido. Sejam materiais privados ou, como eu comentei, protegidos por direito autoral. Essas empresas estão tentando encontrar uma maneira de lidar com esses materiais privados ou protegidos por direito autoral. E justamente porque o seu sistema de IA pode acabar reproduzindo um desses materiais. A Meta, como outras empresas de tecnologia, está construindo uma IA generativa e que possui grandes bancos de dados de texto, imagem, vídeos, áudios, tudo isso para treinar esse sistema. E esse banco de dados inclui milhões de páginas da internet, livros digitais e outros materiais compartilhados ao longo dos anos na internet. E o fato da Meta ter milhões de usuários que estão sempre publicando, sejam imagens, vídeos, texto, enfim, tudo isso pode acabar dando uma vantagem competitiva para a Meta também, justamente porque ela consegue coletar muitos dados. Mas claro, a galera não gostou muito disso e tem muita gente comentando sobre o assunto.
Muitos criadores, inclusive, ameaçam deixar a plataforma caso esse problema não seja resolvido. Mas eles só excluírem a conta também não vai alterar o consentimento que eles já deram quando entraram na plataforma e aceitaram lá então toda essa política de dados e privacidade. Mais de 130 mil pessoas republicaram, compartilharam uma imagem falando que não dão consentimento para a Meta utilizar os seus dados. Essa mensagem compartilhada é um template pronto já, que você pode compartilhar dos stories de outra pessoa para o seu. Tipo aquele de poste 4 fotos do seu mês até agora, ou o Dia dos Namorados está chegando, mostre o começo. E aí você reposta esse texto nos seus stories e só adiciona ali então as suas imagens. Bem, nesse caso está escrito o seguinte: eu tenho os direitos de imagem de todas as minhas imagens e posts compartilhados no meu perfil e não forneço consentimento para a Meta e outras empresas utilizarem eles para treinar inteligência artificial. É um assunto bem complicado e a minha opinião como usuária é que isso é um grande absurdo, especialmente por não ser algo fácil para você desabilitar. É aquela questão, quando usamos algo de graça, muito provavelmente nós somos o produto, nesse caso, os nossos dados. Mas e você, o que achou sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários porque eu quero ler a sua opinião. E falando em IA, uma que eu utilizo bastante é o ChatGPT. Mas não é bom depender somente dele, até porque com alguns dias ele fica com uma certa instabilidade e aí é sempre bom ter uma outra reserva. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei 8 excelentes alternativas ao ChatGPT.